E aí, gente, beleza? Vamos começar agora a nossa aula aqui de vetores. Na sequência, a gente vai introduzir aí o tema de vetores na nossa cinemática. A gente vai começar aí a definir as nossas grandezas de velocidade, de aceleração, o nosso deslocamento, não agora mais como grandezas escalares, mas como grandezas vetoriais. Beleza? Mas então, sem mais enrolação, bora aí para nossa aula. Beleza, gente. Vamos começar aqui definindo a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. O que são grandezas escalares? Olha só, são grandezas que, para terem sentido físico, elas necessitam apenas de um valor numérico, seguido aí de uma unidade de medida. Por exemplo, se você mede o comprimento de um lápis, ou se você mede a área da sua sala de TV, quanto você tem de massa, quanto tempo você dorme por dia, quanta energia você gasta na academia, qual a potência do seu carro, qual a densidade da água, qual a pressão no fundo do mar, qual a temperatura do Sol, qual a carga elétrica dos elétrons, qual a tensão na sua tomada. Bem, esses são exemplos de que a gente não precisa nada mais do que um valor numérico para entender muito bem o sentido dessas grandezas. Agora, quando falamos de grandezas vetoriais, a gente precisa mais do que um valor numérico para ter sentido àquela grandeza. Olha só, trata-se de grandezas que, para terem sentido, então a gente vai necessitar de três coisas. Um valor numérico, que seria então a intensidade ou o módulo desse vetor. Uma direção e, complementando essa direção, um sentido. A nossa trajetória, ela possui uma direção e a gente pode ir em um sentido ou outro, a favor ou contra. Vamos imaginar a seguinte situação para a gente entender essa relação de exigir ou não mais do que um valor numérico. Imagine o seguinte: você está perdido no mar, você tem de posse um rádio, né, e recebe uma ligação para te orientar. Vamos imaginar então que nessa ligação de orientação a pessoa tenha lhe dado a seguinte informação: desloque-se 20 km até chegar ao porto. Bem, é bem fácil de entender que essa é uma informação muito vaga para você que está perdido no meio do mar. Agora imagine outra situação. Imagine que você recebeu a seguinte informação: desloque-se 20 km até chegar ao porto, em linha reta na direção norte-sul. Melhorou, mas ainda assim é uma informação muito vaga, porque na direção norte-sul ainda ficou vazio, não é mesmo? Para o norte ou para o sul? Vamos para outra informação ainda. Desloque-se 20 km até chegar ao porto em linha reta na direção norte-sul, navegando para o sul. Agora sim, né? Agora a gente possui as três informações necessárias para a gente definir um vetor. A primeira, os 20 km. Seria o nosso valor numérico, nosso módulo do vetor. Na direção norte-sul, esta é a minha direção. Mas em qual sentido? Para o norte ou para o sul? Navegue para o sul. Beleza? Então, um vetor é definido por esses três fatores: valor numérico, direção e sentido. Nesse sentido, a gente percebe que deslocamento é diferente de comprimento. Agora vamos ver alguns exemplos de grandezas vetoriais para a gente poder comparar com as grandezas escalares. Quando eu falo de velocidade, de força, aceleração, impulso, momento linear, campo elétrico e campo magnético, essas são grandezas que não possuem sentido se a gente não definir valores
direção e sentido. Qual a minha velocidade? Em qual direção é a minha trajetória? Em qual sentido da trajetória eu estou indo? A mesma coisa a gente vai ter aí para força, aceleração, né? Essas são grandezas que dependem desses 3 fatores. Então, até agora a gente falou de velocidade e aceleração, só como o seu módulo. Agora a gente vai falar aí de velocidade, de aceleração, não só como o seu módulo, mas como direção e sentido. Então, o que é um vetor? O vetor, então, ele é um ente matemático, por assim dizer, que representa a nossa grandeza vetorial através daqueles 3 fatores: módulo, direção e sentido. Então a gente começa definindo o nosso vetor com o nosso módulo, ou seja, a intensidade. O nosso vetor deslocamento, por exemplo. Imagine aqui a nossa trajetória. Eu tenho uma variação de espaço. A variação de espaço em si é uma grandeza escalar, é um valor numérico, mas ela pode nos definir um vetor. Mas quando a gente dá direção e sentido a essa nossa variação de espaço, aí a gente está transformando essa grandeza escalar em uma grandeza vetorial, conforme a gente fez aqui com essa minha seta, indicando a direção e o sentido do meu ΔS. Beleza? Olha só, vamos fazer aqui uma representação de vetores. Vamos ver como seria aí um vetor soma. Por exemplo, A, B, C e D. Primeiramente, então, vamos definir os nossos vetores aqui. Então, eu vou marcar um ponto de origem para todos esses vetores e eu vou dar direção e sentido a cada um deles. Observe o meu vetor A, o meu vetor B, o meu vetor C e o meu vetor D. Possuem direção, sentido e tamanho, que seria então o módulo ou a intensidade. Qual seria o vetor soma? Agora atenção, a gente tem uma propriedade na adição de vetores que a gente vai chamar ela de comutativa, que a ordem dos fatores ela não vai alterar a nossa soma. Então não importa se eu somo A mais B ou B mais A, tranquilo? Como que a gente então vai fazer a nossa soma? A gente vai posicionar início do nosso vetor atual com o fim do nosso último vetor. Olha só. Posicione cada vetor seguinte com a sua origem na seta do vetor anterior, obedecendo o módulo, direção e sentido. Então vamos lá. Qual seria o meu vetor A? Então eu tenho aqui o meu vetor A obedecendo o tamanho dele, o módulo, a direção e o próprio sentido. Vamos pegar então agora o vetor B e posicionar sua origem na seta do vetor anterior, que é o nosso vetor A. Como ficaria? Tranquilo, né? Então eu posicionei o início do vetor B no fim do vetor A, obedecendo módulo, direção e sentido. E o vetor C agora? Tranquilo, as mesmas coisas, módulo, direção e sentido. O nosso vetor D será a mesma coisa. Então, qual é a nossa soma vetorial? A soma vetorial vai ser eu unir o início do primeiro vetor com o fim do último vetor. Essa é a representação geométrica do vetor soma. Observe, eu disse a representação geométrica, não o módulo. Agora a gente pode também fazer essa soma de uma outra forma. Olha só. Eu vou colocar os meus vetores aqui num sistema de coordenada de eixos cartesianos, x, y, beleza? Todos posicionados na origem. Então, quais são, nesse sistema de coordenada, as nossas componentes vetoriais de cada um desses vetores? O meu vetor A possui componente x e uma componente y. Da mesma forma que o vetor B possui componente x e componente y. E assim, tanto vai ser para C como para o vetor D.
Como ficaria então a soma vetorial nesse eixo cartesiano? Eu vou somar as componentes correspondentes de cada eixo. Olha só, o meu eixo x, então o vetor soma terá uma componente na direção x, que será dada pela soma das componentes de cada um dos vetores nesta direção, ou seja, a soma de ax, bx, cx e dx. Tranquilo? Observe aqui como foi a minha soma. Ax vale quanto? Menos 2. Bx mais 2. Cx mais 2. E dx menos 1. A soma vai corresponder a 1. No eixo Y, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai somar as componentes no eixo X. O AY, o BY, o CY e o DY. Beleza? A soma delas vai nos dar a minha componente do vetor soma. E no caso aqui, mais 1. Se a gente olhar lá no nosso vetor anterior, a gente vai ter a mesma resposta. Olha só. A gente teve a minha composição de soma justamente sendo a coordenada 1 para x e 1 para y. Então, como fica a nossa representação aqui para o nosso vetor soma? Eu vou ter uma componente em x e uma componente em y. Olha só, a nossa representação gráfica para o eixo x é dada por um i chapéu e para o eixo y um j chapéu. Então, eu vou simplesmente colocar essas definições aqui para os eixos e colocar aqueles valores que a gente obteve para as componentes. Componente x, 1, componente y, 1. Tranquilo? Observe que a gente também pode escrever isso em forma de coordenadas entre parênteses. Beleza, então a gente viu aí a representação da soma vetorial de diversos vetores. Vamos agora focar aqui na soma de dois vetores e ver alguns detalhes a mais. Considere então dois vetores aqui no nosso esquema, A e B.